Estou! Eita glória, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor venha manifestar a sua graça sobre a sua vida, te abençoando, te conduzindo e te levando a lugares inimagináveis onde o teu coração jamais pensou de estar e onde a tua mente jamais foi capaz de alcançar. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para mim e para você. E com base nisso, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre maturidade espiritual. Tem gente que acha que porque tem 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, é maduro espiritualmente. A minha mãe dizia que não se tem um termômetro para medir a espiritualidade de ninguém. Não existe algo que possa medir o grau de espiritualidade de ninguém. Até porque as nossas experiências, que são as coisas que nos amadurecem, as nossas experiências, elas são diferentes. Tem gente que passa um nível de experiência na questão de enfermidade que eu jamais vou conseguir descrever. As experiências sobrenaturais de quem está com câncer, com a doença terminal, eu não vou conseguir jamais descrever sem que eu tenha experimentado, entendeu? Sem que eu tenha passado pelos processos. Então, a maturidade espiritual de cada um não pode ser medida através das ações que eu vejo, porque aquilo que eu não vejo também soma na contabilidade do termômetro espiritual. E tem muito mais coisa que eu não vejo do que coisas que eu vejo que o outro faz. Os meus amigos mais íntimos têm coisas que eles fazem que eles não me contam. Você sabia disso? Coisas que os seus amigos íntimos escondem de você. Pare para pensar nisso. Coisas que você esconde das pessoas que você diz que sabem tudo ao teu respeito. Tem coisas que eles não sabem. Então isso tem que ser somado quando você vai ver lá a maturidade espiritual de alguém. Isso tem que ser somado àquilo que ele faz, aquilo que ele recebe de Deus. Mas como que você vai fazer isso? Se você não vê tudo que ele faz, se você não vê tudo que ele planeja, tudo que está no coração, tudo que sai da fonte, que é o coração, que é a mente. Então hoje nós vamos falar um pouco disso. O que significa ser espiritual, maduro, né? Segundo a Bíblia, significa ter a mente de Cristo e uma vida preparada tanto para dar como para receber. Ser guiado, governado pelo Espírito Santo de Deus, e nem todo mundo quer. Nós queremos, sabe o quê? Eu sou o dono da minha vida, cheios de arrogância. Eu sei muito bem, eu já passei por essa experiência. A sua experiência jamais vai ser a experiência do outro. Nós somos seres individuais. Ei, deixa eu te dizer, Deus é um Deus pessoal. Ele conhece a tua fraqueza, ele conhece a tua dor, ele conhece as tuas limitações. Nascer de novo significa que todo o meu passado foi apagado. Eu entrei numa nova vida e eu começo como um bebezinho, tomando leitinho, depois eu vou pro pastoso, depois eu vou para alguma coisa mais grosseira e depois eu entro comendo uma panelada aqui no Ceará, que é indigesto, e eu consigo superar tudo isso e vencer as ciladas do inimigo, porque eu sou maduro espiritualmente. Mesmo que exista uma multidão, eu não estou com o mesmo pensamento da multidão. Eu fui forjado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida gerada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus nos ensina lá em João, capítulo 3, versículo 5, que é necessário nascer de novo. A palavra é essa, necessário. Para que nascer de novo? Porque você zerou toda a tua vida de antes e você nasceu de novo para viver em novidade de vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto que a Bíblia nos ensina fortemente, né, é que nós temos que ter uma mente transformada. Isso está muito na moda, gente.
Muitas igrejas agora estão tratando o lado emocional das pessoas que congregam nas suas instituições. Por quê? Porque o pessoal está meio doido. O pessoal não consegue mais. Nós antes, quando eu me converti, nós tínhamos culto de oração, nós tínhamos ensino bíblico, que nós chamávamos de culto do ensino, né, em algumas congregações, estudo bíblico, doutrina. Nós tínhamos vários nomes para batizar esse culto. Nós tínhamos escola bíblica dominical, nós tínhamos culto de missões, nós tínhamos culto de jovens, nós tínhamos culto de senhoras, nós tínhamos círculo de oração, menina, era tanta programação. Nós tínhamos mensalmente culto de jovens, culto de mulheres, culto de casais. Nós tínhamos mensalmente, uma vez por mês, talvez em cada sábado. E a vida dos cristãos era preenchida com atividades nas igrejas. E eu cresci vendo isso, passei muitos anos vivendo isso e participando com alegria. Mas hoje nós estamos ocupados demais e aí nós não temos mais culto de oração, nós não temos mais culto de doutrina, nós não temos mais escola bíblica dominical e nós não queremos mais muitas atividades na igreja, porque nós estamos seletivamente cansados por conta da nossa mente que não consegue mais descansar. Nós estamos rotineiramente movidos pelo exercício de estarmos na prática de aprendermos inglês, português, alemão, espanhol, cursos de coach, academia, e aí nós não temos mais tempo para Deus. Como que nós vamos amadurecer vivendo experiências com Deus, em Deus, se nós não temos tempo para Deus? Se nós reclamamos de estarmos na igreja, nós reclamamos de uma vida de oração, não tem tempo. Mas quando está na luta, lembra da irmã Francisquinha, que é uma mulher de oração, e eu vou lá para saber o que Deus vai falar para mim. Virou adivinhação. Pessoas que cobram para profetizar. Gente, onde está a maturidade espiritual nisso? Mentalidade, nascer de novo é preciso para ter maturidade espiritual. Mente transformada é preciso. Fruto do Espírito Santo é preciso. Lá em Gálatas capítulo 5, 22 ao 23, eu acho, a Bíblia nos ensina as evidências de uma pessoa que sai do homem natural, do homem carnal, e passa a ter uma vida espiritual porque recebeu o fruto do Espírito Santo. Tem uma lista: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A oposição à carne e ao mundo, esse é um dos pontos principais e mais difíceis. Nós cristãos queremos nos parecer com o mundo para atrair a presença de Deus e as pessoas para a igreja. Ei, deixa eu te trazer à memória uma coisa. Quem nos convence do pecado do juízo não é o louvor bonito, não é a mensagem bem elaborada, com todos os tópicos, exegese, homilética, hermenêutica, né? Não, o que nos atrai é a presença de Deus. O que nos atrai é a palavra viva e eficaz que entra, penetra, dilacera, dissipa, alcança a nossa alma. Não é a beleza. Eu já fui para um culto embaixo de uma mangueira. A irmã não sabia nem falar. A ministra de louvor, desafinada total, mas a atmosfera do lugar é diferente. E as pessoas iam e se sentir embaixo de uma mangueira, não tinha ar-condicionado, não tinha piso, era areia. E uns banquinhos daqueles de madeira que a bunda doía. E não se escandalize com o que eu estou falando, não. E a gente ia para lá, atmosfera espiritual, cheia da presença de Deus que nós desejávamos
que chegasse a outra quarta para estar lá sentindo presença de Deus. Porque Deus é bom e fiel, pastor Luiz. Glória a Deus, Deus é bom e fiel e maravilhoso, e Ele alcança as nossas vidas, independente do que nós somos ou do que fazemos. Quando Ele tem um plano, o plano é executado. Os planos de Deus não são frustrados. E Ele tem fôlego de vida para nós. E Ele ainda tinha um projeto na sua vida. Por isso que Ele te restaurou. Eu conheço vários, aleluia. Aleluia. Oposição à carne e ao mundo. A Bíblia contrasta a pessoa espiritual com o homem natural, guiado apenas pelos seus sentidos, pelos seus desejos, ou os homens carnais, marcados por egoísmo, ambição desenfreada, falta de amor ao próximo. E diz que vai para o céu. Que vive competindo, quem fica mais rico, quem é mais rico, quem é mais bonito, quem tem os dentes mais brancos. Isso aí não leva. Quando a gente morre, vai tudo para o mesmo lugar, para debaixo do chão. Eita, menino. E o que é que aponta para que as pessoas vejam em nós? Maturidade espiritual. Tem um texto muito bom, vou ler ele aqui, Efésios 4. Alguns versículos, acho que do 13 ao 18 eu vou ler. E a gente vai terminar aqui para você ficar pensando na sua mente sobre a sua maturidade espiritual. Em que nível você está de maturidade espiritual? Se ainda está engatinhando, ou se você já está crescendo, se você está na adolescência, que é menino mimado, cheio de vontade, ou se você já é um homem feito, capaz de ter uma cosmovisão da palavra de Deus que vai te levar para o céu, ou se você ainda está nos julgamentos efêmeros, distorcidos, vivendo sofismas, vivendo coisas que não são reais, não são verdades, porque podem até estar na sua vida e não fazem parte da palavra, do ensino de Deus. O texto lá de Efésios 4 diz assim: até que todos cheguemos, presta atenção na palavra de Deus, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não é nas doutrinas dos coaches, doutrina que eu estou falando, no blá blá blá, no ensinamento, nas posturas que são performances bonitas de quem está em cima do altar, todo combinandinho com a decoração, né? E a espiritualidade fria, fraca. E muitas vezes mexe só com o emocional. A sua espiritualidade está abaixo de zero, porque você não busca mais a Deus, busca os seus próprios interesses, e o amor não busca os seus interesses. Eita glória! Antes, seguindo a verdade, para que não sejais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Hoje a gente come de tudo que é panela, e que acha que está bem alimentado. Ei, tem coisa que te dá indigestão, se tu não estiver preparado para ouvir. Você vai ver e você tem que filtrar. Tem que ser filtro, não é esponja não. Cuidado. E aí, diz que nós somos enganados. Homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, seguindo Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, eu não vou nem fazer uma pregação em cima desse texto que é tremendo, seguindo justa cooperação, a operação de cada parte, é nós estarmos nos lugares certos para que o corpo cresça, é estar nos lugares certos que faz o corpo crescer para a edificação desse mesmo corpo em amor, uns produzindo
com os outros e não competindo, quem canta melhor, quem prega melhor, quem ganha mais dinheiro, quem tira mais oferta. Não é sobre isso. É sobre espiritualidade, conexão com o Pai, conexão com Deus. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os gentios, na vaidade da sua mentalidade pequena, distorcida, que segue uma multidão de pensamentos contrários à vontade e à palavra de Deus. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do vosso coração. Ignorância porque não conhecem a Deus, não têm experiência com Deus. Como que eu vou ter maturidade na minha vida espiritual se eu não vivo experiências genuínas com Deus? Não se cresce sem passar por sofrimento, por luta, por dor, e lutar e vencer através da oração, mudando, transformando o seu caráter, deixando de ser duro, de ser insensível. Pare para pensar nisso. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Pare para pensar nisso. O que é ser maduro espiritualmente? Como que nós podemos crescer no corpo de Cristo, ensinando, pregando e aprendendo aquilo que Jesus verdadeiramente tem para mim e para você. Eu quero deixar essa reflexão um pouco dura hoje para nós, para mim, para você, para que nós possamos pensar sobre o que é crescer junto com o corpo. Você não está sozinho. Você faz parte de um projeto que é um corpo. Eita glória! E que nós precisamos crescer. Jesus quer que a gente cresça. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Que Deus te guarde, te ilumine, te proteja. E que a gente possa aprender sobre maturidade espiritual com Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Bom dia. Partiu o trabalho. Já já a gente está aqui firme e forte. Beijo grande no teu